Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Veja, mais aqui uma pesquisa, inclusive até da Folha Universal aqui, né? Mas de vários institutos também, informando essa questão do semi-analfabetismo no país. O Brasil tem 11,4 milhões de seres humanos que não sabem ler nem escrever, de acordo com quem? Com o IBGE, olha só. Essas próprias instituições que não fazem nada, não se importam, divulgam os dados. Contudo, a estatística oficial não mostra uma informação preocupante, segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, né, que divulgou que 29% da população brasileira não sabe ler e escrever ou sabe muito pouco, a ponto de não conseguir identificar números de telefone ou preços. Esses seres humanos não conseguem compreender nem pequenas frases. Em outras palavras, 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Esse termo, analfabeto funcional, ele foi circulado, divulgado pelo professor e filósofo Olavo de Carvalho, né? E nós sabemos essa crise que está acontecendo, e isso realmente é um quadro grave, gravíssimo. Porque os jovens entre 15 a 29 anos, né, o analfabetismo funcional aumentou, olha só. Inclusive aqui tem até um dado aqui, em 2018 o índice era de 14% e em 2024, no ano de 2024, subiu para 16%. Isso significa que mais de 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. E é o que o professor Olavo sempre dizia, né? Que esses analfabetos eles vão ser doutores, vão ser pedreiros, engenheiros, arquitetos, ou seja, por isso que nada funciona no país, né? E obviamente que quem está criando isso são as próprias escolas e universidades, né? Que há mais de 30 anos eles estão somente castrando, cauterizando as mentes dos indivíduos, né? Quando na verdade deveriam se voltar a um projeto clássico de escola clássica, como a escolástica, por exemplo. Então só estão formando técnicos. Então é por isso que você vê os médicos, quando vai em um hospital, por exemplo, você já presenciou isso com algum parente ou com algum conhecido, enfim. Você vê aí engenheiros fazendo prédios e tendo que demolir porque, né, fez de alguma maneira errada, ou seja, tudo isso vai impactar. É importante ressaltar que, resumidamente, o perfil do analfabeto funcional é o seguinte: ele é aquele que escreve o próprio nome e faz contas muito simples, né, de matemática, né, como por exemplo de adição, subtração. Além disso, tem dificuldade de ler o letreiro de um ônibus de um lugar diferente do que ele está acostumado a ir todos os dias. Ele está acostumado com o desenho das palavras e não necessariamente sabe o que está escrito ali ou o significado delas. E quando nós falamos de palavras, você pode analisar que de umas 3, 4 décadas para cá, todas as palavras que circulam nos meios, nas instituições, nos jornais, na mídia, são sempre as mesmas, aquelas palavras repetidas em todos os jornais. Então, é aquele efeito bola de neve, né? Ou seja, ninguém sai fora da caixa, né? Você não vê uma instituição, por exemplo, zelando por isso. Você vê, mas não oficial, né? Como pouquíssimas instituições. Isso acontece devido ao fato da mídia, a grande mídia, de todas as emissoras que agora estão na internet, né? Porque quase ninguém assiste televisão hoje, mas que estão na internet, são pouquíssimos, ali são 10, 12 globalistas que são donos dessas mídias. Então, obviamente que tudo que você vê em um canal, você vai ver em outro. Ainda que você não assista televisão, que óbvio, quase ninguém assiste hoje, mas você está vendo a notícia ali na internet, né? Tudo é a mesma coisa, ninguém fala nada diferente, ninguém escava o assunto, enfim. Agora, obviamente que apesar desses dados, né, a gente sabe que a situação do Brasil é terrível, nós tiramos os últimos lugares nos testes internacionais, e eles ficam divulgando isso, mas não fazem absolutamente nada para melhorar. Nada, 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 né? Agora, é claro que é possível começar a fazer uma leitura fácil e aos poucos, e aumentando o volume de páginas de um livro, enfim, pouco a pouco, e obviamente leitura clássica que eu sempre trago aqui no canal. Não perca tempo com bagatela, o tempo é curto, o tempo é escasso, precisamos ler o que é bom,
né? O que há de bom. E isso você só vai encontrar nas leituras dos grandes livros, leitura clássica. Inclusive até abaixo do canal tem sempre na descrição uma apostila de livros clássicos, né? Que foi feita pelo Olavo de Carvalho, que eu fiz até um comentário. E tá aí, você baixa e você vê os livros que você tem que comprar. Se alguns já caírem em domínio público, como por exemplo Machado de Assis, eu já expliquei para vocês como é que vocês podem imprimir livros que já caíram em domínio público. Se você não tem uma impressora, eu oriento que você compre uma impressora. É menos que um salário mínimo, é menos de um mês de trabalho. Você vai gastar 800, 150 por impressora. Por quê? Porque livro ele sempre foi caro e está cada vez mais caro. Você vai pegar uma obra de Carpo, por exemplo, a história da literatura ocidental, você vai gastar 300, 400 reais, né? Sem contar os outros livros dele, por exemplo, né? Um Ortega y Gasset, por exemplo, Miguel de Cervantes, né? Do espanhol, que você fala espanhol da Espanha. Enfim, são autores que já caíram em domínio público, então você pode ler. O que eu recomendo é não ler na tela de tablet, de Kindle, né? De celular, de notebook. Então é melhor você imprimir. Você vai economizar e muito comprando uma impressora e imprimindo esses livros que já caíram em domínio público. Até porque os melhores livros são os clássicos, e os clássicos são os antigos, entende? Essa é a questão. Então é isso, tá aí, né? É importante, né, buscar o conhecimento, desenvolver o intelecto, faça isso e veja aí como é que eu vos ensino a imprimir livros que já caíram em domínio público, que obviamente tem muitos vídeos aqui no canal e você já assistiu. Se não assistiu, assista, tá certo? Então é isso, muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.